Então, pessoal, novamente, voltando aqui, aula 6. E aí, os conteúdos relacionados dessa aula é Reading Comprehension in General. Ou seja, é compreensão de texto, de novo, de uma forma geral. E aí, o que você... Qual é o tema dessa aula? How to handle distractions. Olha só, de novo, a palavra distrações. E aí, como é que a gente vai ver isso aqui? Vamos lá. Então, pensando nisso, a gente vai ver, vai analisar uma matériazinha que saiu em um jornal, o LA Youth, que funcionou em 1998 a 2013. Isso aqui eram alguns alunos, foi um experimento lá em Los Angeles, né? Que os alunos fizeram, alunos de uma escola e tal, para tentar lidar, um experimento, né, que analisava como as pessoas poderiam tentar lidar com as tentações das redes sociais em meio ao tempo de estudo. Então, como é... Vamos dar uma olhadinha em relação a esse tipo de texto, tá? E aí, nesse texto, nesse textinho que a gente vai analisar, a gente teremos uma prática de leitura, compreensão textual e reflexões sobre práticas do dia a dia de estudos. Então, como eu falei lá no início da aula 1, né, essas distrações que temos, né, durante a nossa vida, o nosso dia a dia, isso faz com que determinadas coisas acabem até atrapalhando a gente. Às vezes a internet, ela precisa ser usada com cuidado, né, com propósito. Porque, às vezes, na maioria das vezes, a gente usa sem propósito, né? Um propósito correto, né? Mas, enfim, o que pode ser correto para mim não pode ser para você, né? Dependendo do seu pensamento. Mas, enfim, vamos lá. É só uma reflexão isso. E aí, gente, já começa com uma atividade. Você lê o texto abaixo, com bastante atenção, e depois responde ao que se pede. O que é que você vai fazer? Você vai... Está um pouquinho escuro, mas no seu celular você pode abrir a tela, você pode ampliar a tela para poder ler o texto. Mas se tiver dificuldade ainda assim de ler esse texto todo, o que é que você vai fazer? Você vai acessar, tentar acessar esse livro aqui, o Alive High, é um livro de inglês do segundo ano do ensino médio. Ele é um livro que foi produzido em 2016. É fácil de achar ele na internet. E aí você pode tentar achar essa página aqui, e aí dá para você ler tranquilo. Tá, mas aqui, ó, é só você ampliar que dá para você entender. Então, aqui conta uma historinha, né, sobre as questões analisadas nesse artigo que esse jornal dessa escola, né, escreveu. Enfim. E aí ele já começa assim. What does the image tell us about this article? Então, o que será que essa imagem, né, a imagem nesse texto, ela nos diz sobre esse artigo, porque isso aqui é um artigo, né, que foi escrito sobre determinadas situações de usos das tecnologias, das mídias, da internet. Então, o que será que ela já nos conta? Só observando aqui essa imagem, né? E aí vocês podem já tirar a reflexão dessa resposta. Question 2. What kinds of devices are being shown? E aí, o que são devices? E aí, gente, para essas perguntas, novamente,
Se você não compreendeu o que está perguntando, vai lá, Google Tradutor, traduz as perguntas para você poder dar uma resposta segundo a observação que você está fazendo do texto, tá? Você está tirando aqui respostas analisando o texto que você está lendo. Question 3. Questão 3. Read the headline and the strapline. Who is the article addressed to? Eu vou dizer aqui esse pedacinho. Para quem o artigo é endereçado? Esse artigo aqui, ele serve para quem, né? Para quem esse artigo serve? Então, você vai analisar, você vai ler e ver para quem esse artigo ele foi escrito. Para exatamente, para quais pessoas? Esperando atingir quais pessoas, quais tipos de pessoa, né? E aí você responde. Deixa eu ver aqui. E aí, de novo, leia o texto abaixo com bastante atenção e depois responde o que se pede. De novo, mais um artigo. E aí tá um pouquinho escurinho, gente, porque foi retirado da internet, né? Foi feita uma cópia do livro, foi feito um print, de repente, tá? E aí você vai ler de novo, tentar ler e responder as perguntas. E aqui no texto, depois que você lê, você vai ter que buscar. Veja, por quê? Aqui na pergunta diz o seguinte: What challenge was proposed to the students? Quais mudanças foram propostas para os estudantes? Que mudanças foram propostas? E aí, a partir do momento que você busca a resposta aqui no texto, né, você não precisa ler o texto todo, você não precisa traduzir o texto todo, você não precisa entender o texto todo. Nós estamos fazendo, você vai fazer, tipo assim, uma leitura rápida do texto para buscar informação específica, que nesse caso é chamada de skimming. Tá? Você está fazendo um skimming, está buscando está fazendo uma leitura rápida em busca de uma informação específica, que é saber para quem, qual foi o propósito que esse texto, esse artigo foi escrito. Qual a mudança, aliás, qual a mudança foi proposta aos estudantes. E aí você vai achar que você vai, depois que você viu, analisou e tal, rapidamente, né? Usando a técnica do skimming, você vai marcar uma dessas alternativas. Ok? Questão 5. De novo, take notes about Jessica and Jasmine's activities. What did they do on the first, second, and the third day? Ou seja, first, primeiro, second, segundo, third, terceiro dia. Então, aí, o artigo foi escrito, foi feito uma proposta de análise, enfim. E aí ela quer saber, o texto quer saber, as perguntas quer saber o que foi. Você vai tomar notas, você vai anotar o que a Jasmine e a Jéssica, quais foram as atividades que a Jéssica e a Jasmine fizeram no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Então, você vai colocar aqui do lado. No seu caderno, né? Seu caderno. Enfim. Questão 6. Is there any newspaper like this in your city, state, country? What kinds of issues could be reported by you and your colleagues if there were one? E aí, essa questão 6 pergunta se há algum tipo de jornal ou como esse, porque foi um artigo que foi escrito sobre um jornal, que eles fizeram uma pesquisa, né, em relação aos hábitos
de usos, né, de determinadas tecnologias de redes sociais e qual era o impacto dessas mídias na vida dos estudantes, né? Como impactava, né? E aí a questão quer saber o seguinte: se existe algum tipo de jornal aqui na sua cidade, no seu estado ou no seu país, que se preocupa com esse tipo de coisa. Questão 7. Na questão 7 pergunta se você gostaria, se você aceitaria as mudanças feitas quando você vai fazer os seus trabalhos, suas atividades. Aliás, se você, né, aceitaria interrupções de mudar, né, e fazer seus trabalhos sem essas distrações. É tipo uma sugestão para você fazer suas atividades, estudar e experimentar fazer isso sem distração. Por exemplo, hoje, o que eu me proponho eu vou separar 2, 3, 4 horas para fazer a atividade da disciplina de inglês e de português. Beleza, vou fazer isso em 4 horas. Será que eu consigo dar conta do que tem acumulado ou se eu não acumulo? Eu consigo dar conta daquelas atividades e aí eu tenho que medir o seguinte, eu tenho que me manter sem usar as mídias sociais, sem entrar em Instagram, sem entrar em WhatsApp e tal. Eu pego, deixo meu celular ali desligado ou no silencioso, aí eu pego e me controlo justamente com o intuito de me concentrar e fazer. Ou seja, você vai fazer uma experiência com você mesmo. Você vai analisar se você consegue fazer isso. E o quanto é melhor, e o quanto foi proveitoso, se você conseguiu entender, se você conseguiu estudar, se concentrar, enfim. E aí você, de repente, você pontua, você diz, poxa, eu consegui fazer isso e tal. E aí você, com certeza, você vai analisar que é melhor você estudar, né, com concentração. Você consegue um resultado muito melhor do que tá estudando e tá aqui o WhatsApp apitando. Pi, 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 pi. Daqui a pouco alguém, puf, bota uma mensagem lá no Instagram. Você, poxa, aí se você deixa para notificar, aí você eita, vai dar curiosidade, olha, vou olhar o que é que fulana tá fofocando. Aí você, totalmente, você não consegue estudar. Você não consegue se concentrar, né? Enfim, questão 8. Do you prefer reading the news in print or online? What website do you read? Aqui é perguntando se você prefere ler algumas notícias impressas ou online, né? Qual o preferível? Você prefere pegar a notícia, tipo, eu vou ler, eu gosto de ler uma revista, eu gosto de ler um livro, se for notícias assim, tipo, diárias, um jornal, ou você prefere ver online. Ou então, qual website você gosta de acessar para ler as notícias? Né? Você pode anotar aqui também. Questão 9. Write the advantages and disadvantages of print and online newspaper. Ou seja, você vai escrever as vantagens e as desvantagens da notícia dos jornais impressos e dos jornais online. O que é que você tem a favor e o que é que você tem contra. Tá bom? Vantagens e desvantagens. Aqui. Aqui ainda é sobre o artigo, tá? E você vai ler, vai traduzir, vai tentar responder.
de novo também, vou deixar isso aqui para vocês. E aí, qualquer coisa, para saber mais o que você faz, acesse esse link aqui, tá bom? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, terminando aqui a nossa aula, eu já estou meio que corizando por causa da frieza. Atenção, atenção, na volta do recesso, né? Eu vou conferir com vocês essas respostas, essas atividades, dando tempo, como eu falei lá no início. No início da volta do recesso, a gente tem uma semana, 2 semanas, para a gente tentar fazer uma revisada e dar um suporte, né, para vocês com essas atividades que vocês fizeram em casa, checar as dificuldades que vocês tiveram de fazer, corrigir, tentar corrigir, para preparar vocês que na terceira semana de julho nós iremos fazer a prova do segundo bimestre, certo? Então, o que vocês devem fazer? A todas as atividades, não deixem de fazer, porque daí vocês vão estar treinando, né, para a prova. E uma outra coisa, essas atividades, vocês devem fazê-las no caderno, escrevam como se você estivesse escrevendo na escola, na sala, na aula presencial. Faça o cabeçalho de cada aula direitinho no caderno, deixe lá organizado. Aula 1, tema tal, atividade tal, questão tal, resposta tal.